falei aqui. alguma... Vamos voltar para a frase? Vamos. Tá, porque estamos discutindo a frase, né? A princípio, não sei Todo mundo concorda. A não sei princípio se foi tá isso que a gente fora falou. do contexto, porque o veganismo, veio falar de veganismo, a gente tá falando de pet, mas já tem uma relação muito grande, até porque os pets são, né? Se é um gato, ele é estritamente carnívoro, isso não é uma discussão que eu vou colocar aqui, ok? E se é um cachorro, ele é onívoro com preferência carnívora, está descrito isso, qualquer um der um Google na inteligência artificial vai ver isso. Então, assim, eles comem carne, beleza. Então, eu acho que isso é uma questão muito mais relevante com o que vocês fazem, sendo a escolha de vocês, que eu quero dizer, eu não tenho nada contra a escolha de vocês. Gente, se eu falo Você é de a favor vegano, do veganismo, é isso? eu não sou, veja, eu sou a favor da liberdade, eu sou um libertário. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Seja feliz. O grande Os animais problema também. do veganismo, Os animais grande também problema, têm que vou ser felizes. tentar te responder. Tá. O grande problema do veganismo, na minha opinião, é tentar impor, colocar uma medalha no peito de virtuosidade. Por isso que eu brinquei no começo, falei, a primeira coisa quando você conhece um vegano, é ele que vai dizer, eu sou vegano. Você nem sabe quem é o cara, ele já, por quê? Porque isso é um predicado que parece que eles colocam um patamar diferente das outras pessoas pela escolha alimentar que ele fez. E tudo bem, nós vamos ter tempo de falar sobre várias escolhas que a gente faz, que é o algodão, é o celular, nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Eu não tenho nada contra vocês. O problema é quando eu tenho quem? Eu tenho contra pessoas que não sabem discutir, que acusam... Eu tenho uma história, cara, que ninguém pode negar. Eu tenho 30 anos que eu trabalho, eu tenho leis que foram criadas em cima de trabalhos meus por proteção. E eu não sou nenhum deus e não coisa, mas é o meu trabalho, é o que eu tenho feito. Mas você não acha que o veganismo ajuda seu trabalho, que é a favor dos animais? Eu acho que o veganismo... Atrapalha, você acha? Não atrapalha. O veganismo é uma opção sua. O que é o veganismo para as pessoas saberem? Porque de repente fica meio... É a sua opção alimentar. Sim. Seja feliz. Só a opção como alimentar? você quiser. Transe com quem você quiser. Pinte o cabelo do jeito que você quiser. Seja feliz do jeito que você quiser. Eu sou um libertário. É uma escolha como qualquer outra. Não é uma escolha que é uma escolha que te coloca num bastião diferente. O problema é que o veganismo ficou mais ou menos como uma escolha religiosa e ideológica. Porque você tem... E se você levar o veganismo a sério mesmo... Tem um equívoco, porque o veganismo é justamente a liberdade para todos os seres sencientes. Como um biólogo que você é, que é a favor da vida, né? Que a biologia é isso, basicamente. Você tem que escolher quais os bichinhos que você quer. Isso, a frase é do Yellowstone, não vou dizer, mas assim... Isso é especismo mas clássico. É especismo, claro, mas você não pode fugir disso. Não pode fugir disso. Você selecionou os animais que são simpáticos e não são simpáticos. Se uma aranha entrar na sua casa, você mata ela. Eu não mato. Mas a maioria mata. Se uma cobra entrar na sua casa, você não sabe como lidar com ela, porque você mata porque tem medo. Mas você escolheu não comer os animais e tá tudo bem. O problema é que quando você se coloca num pedestal e olha para o resto e diz, vocês estão em outro nível, porque vocês não são seres humanos. Sua? Vocês não são seres humanos de verdade. O que aconteceu com o cachorro lá, orelha lá, foi uma coisa horrível. É muito horrível. Diferente de um abatedor? Aquilo é horrível. Sim. Eu vou te dizer por quê. Você ali usou de uma violência que não... Você já foi no abatedor? Sim. Você conhece como é feito o processo? Infelizmente. Tá. Então, é na machadada. Um animal a grande maioria... Não é. A grande maioria não é. E você sabe que você tá errado. Desculpa. Você tá falando... Tem checagem de dados. Você tá falando por falar. E a gente tem... Não. A gente sabe que... Bom. É só checar. Por favor, chequem se a maioria dos frigoríficos... Para você licenciar um frigorífico no SSG. Se tem um cara no sítio que mata o cachorro... A vaca com a... Eu acho que você tem que sentar aqui para falar, na minha opinião. Então tá. Então assim, se você eu nem sei onde ele tá. O que é para fazer? Pausar? Você vai contar para o próximo combate. Tá bom. Então vamos para o próximo. Vamos lá. Tudo bem? E aí? Você é o Henrique. Henrique. Não, pode continuar. Eu acho que assim, se fosse o abatedor, se fosse tão tranquilo, por que você não posta no seu Instagram como é o abate de um animal? Por que você não pode? Eu vi que você... Não, já fiz. Então eu posto de novo. Eu já mostrei como é. Eu não vi, eu procurei e não vi. Você não segue. Não, eu sigo. Eu sigo, pode colocar lá. Eu mostrei tudo para você. Veja, você sabe que me levou a entrar no negócio do agro? Cara, foram, na verdade, as pressões, porque eu sempre vim do meio ambiente. E no meio ambiente tem tudo. Né? Tem tudo tipo que eu falo, tem todo tipo de pessoa que não necessariamente você tem a pessoa que come carne, tem pessoa que é vegana, tem vegetariana, tem tudo no meio ambiente porque é uma pauta comum a todos nós, perfeito? Eu comecei depois que eu saí, entrei na internet e por enquanto eu era só na televisão, então as pessoas viam somente aquilo da televisão. Quando começaram a internet, mostrou o meu hábito, quem eu sou, no meu dia a dia. Isso deu uma margem para muitas discussões, pessoas começaram a ficar... A pessoa fala assim, como que você que ama os animais, come os animais? Então eu fui muito questionado. E aí, a primeira coisa que eu fiz, há uns 5 anos atrás,
foi investigar como os animais são tratados na suinocultura, avicultura e bovinocultura. Eu acho que nada é perfeito, entendeu? Mas assim, mas muito longe da violência que eu vejo colocarem nesses fóruns animais e mostram a violência. É muito longe daquela violência. Então, por exemplo, entendeu? na suinocultura, você tem... O que você acha dessa prática de cortar os dentes e os rabos do porco Então, para a questão do... E também tem a questão... O dente e o rabo dos porcos. Você mantém os animais em gaiolas. Quando elas estão na gestação, você mantém elas em gaiolas presas. Inclusive, né, eu até vi um vídeo do seu parceiro que tem uma suinocultura, eles ficam em gaiolas mínimas. Um animal de não sei só quantos na época quilos que estão de... com os filhotes. Só na época, então é tranquilo. Então assim, quando eles deitam em cima de filhotes e matam os filhotes. Sim, aí ela passa... Quantos dias ela passa imobilizada, deitada? Quantos dias ela passa? Tá, vamos colocar assim. Só me explica, por favor, como funciona a questão de quando elas são... Exatamente, não sei se são 50 dias, alguma coisa, porque tem 50 dias elas ficam imobilizadas e deitadas por 50 dias amamentando. Não ficam deitadas, elas podem levantar, só que existe um sistema do equipamento que quando ela deita, eu só quero deixar claro uma coisa, em cima dos leitões, porque ali é um eles cortam, comércio, gente. Quando os animais estão na criação, eles cortam os dentes dos leitões, eles cortam os rabos dos leitões. Os animais, eles ficam confinados de forma extrema. E os animais, quando eles estão, como o próprio Richard fala, eles ficam 50 dias totalmente imobilizados. Não ficam totalmente, não falei isso. Totalmente imobilizados. Não ficam. Isso é o que você está dizendo. Eles para que eles não possam se mover. Isso não é maltrato. Isso é uma mentira que ele falou. O que isso... Isso que ele está falando, o que isso tem relação com não é dessa maneira. Eu conheço. Eu vi no seu vídeo. Então você viu no meu vídeo, então você não entendeu o vídeo. Então assim, eu acho que a gente tem que entender uma coisa. A gente está tratando do veganismo. Pessoal, calma aí. Pode ir. Vamos até ao tempo, vai ter tempo de discutir. Tratar o cachorro como um ser humano é maus tratos. Bom, prazer, eu sou o Filipe, eu sou biólogo. Oi. Te vi, quando era criança, te vi na televisão, né? Cresci com você na televisão. Bom, acho que eu gostaria de concluir esse assunto. Acho que todo mundo que concorda que, de fato, humanizar os animais e tratar de certa forma os pets de uma maneira excessivamente humanizada traz problemas. Traz problemas a gente concorda. Psicológicos. O que a gente ficou um pouco em dúvida em relação ao veganismo é como que essa pauta se relaciona com o veganismo. Porque o problema... Não, mas não foi eu que pus a pauta. Eles pegaram uma afirmação minha, essa é uma afirmação que eu já fiz, e trouxeram para a pauta, já que a pauta é veganismo e pai de pet. Ok, então concordamos com a pauta, mas o problema, na verdade, a nossa luta, na verdade, está mais em relação aos animais, não os pets. Porque os problemas ambientais e a crueldade animal, ela ocorre em grande escala nos animais produzidos para alimento. Eu acho que concluí. Eu só gostaria realmente de passar, porque o problema, na verdade, não é esse tema. O problema realmente são os animais que são ditos de consumo, né? E aí eu fico um pouco preocupado de algumas falas suas, especialmente como biólogo, porque eu acredito que a biologia deveria se apropriar de uma série de dados que existem sobre como o consumo de animais afeta diretamente os animais, o planeta e a nossa saúde. Você acha que a maioria dos biólogos é vegana? Não, infelizmente, isso é uma tristeza. Não é. Eu acho muito triste, paradoxal. Eles entendam que não é esse o ponto. Eu acho que eles não entendem só existe um animal só existe o animal de abate porque tem gente que come. E vocês, como animalistas que amam os animais e gostam de manter eles ali dentro dos chamados santuários, que eu acho maravilhoso e lindo, eu acho que, eu curto, eu acho que vocês têm que viver a vida de vocês. O problema não é esse. O problema é você trazer essa pauta e querer que 99%, ou sei lá, eu não quero falar 99%, senão eu seria um cientista estúpido, mas vocês sabem que vocês são minoria no veganismo. Com certeza. Tá. 14% da população é vegetariano ou vegano. O vegetariano tá longe do vegano, tá? Porque ele escraviza os animais. Beleza? 7% da população o veganismo é vegana. Puro, duvido mais que seja. Ok, vou no seu número. É impossível ser totalmente vegano. O veganismo é dentro do possível e do praticável. Até porque o veganismo puro, se a gente for levar isso... A gente tá fugindo do tema, mas enfim. Eu vou voltar... Vamos falar sobre crueldade, tá? Eu, no meu caminho, meu amigo, como biólogo, dentro do agro, existe coisa errada? Existe. Você tem carteira de motorista? Já, não. Não, alguém certamente, mas ok, vamos fazer o seguinte, um cara atropela um monte de gente, bêbado, e a gente vai tirar a carteira de motorista de todos os seres humanos porque este cara, vagabundo, fez algo assim. Exato. Então, a crueldade animal que eu tenho percorrido, eu vou falar do fundo do meu coração, cara, não é do jeito que falam. Não é. Então, mas, por exemplo... O fato é claro que é um abate. Você cria um animal para matar ele para comer. Isso não discute. Isso é o fato. Agora, a forma de dizer que o boi foi infeliz a vida inteira
para depois você matar. Não é verdade. Foi, é verdade. E o mais importante, não, essa é a sua opinião, é a sua percepção, desculpa, mas não é. Veganismo não ajuda em nada com relação às mudanças climáticas. Boa noite, Richard. Boa noite, cara. Você é o... Sou o Vitor. Sou arquiteto urbanista, sou vegano há praticamente 9 anos. Aqui. Eu te acompanhei no Instagram, você foi um dos poucos que eu olhei no Instagram. E o que você é o achou? cara do coelho lá do... Não. Teve alguém do coelho. Alguém. Você tava com sapato de couro, mano? Era couro vegano. A gente tem... Coisa bonita. Pensei que ia te pegar no pulo agora. Não, Não, mas existe muito isso, tá? Por isso que eu tô falando no meio de vocês. Eu acho que o próprio vegano canibaliza o próprio vegano, tá? Eu acho que a pauta de vocês é uma pauta foda, difícil, porque pra ser vegano é difícil. Desculpa, eu tô tomando o seu tempo. É isso que eu ia falar. E vou dar uma pausa, já que eu sou entrevistado, eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu acho que a pauta, o que eu acho importante, a pauta... Parei o tempo, tá? Não, tranquilo, tive aí uns 40 segundos. A pauta vegana é uma pauta difícil e complicada. E, infelizmente, muitos adeptos do veganismo são os próprios inimigos do veganismo, na minha opinião, porque acabam dando essa escorregada. Acabam levantando bandeiras que depois se contradizem ali. Eu acho que isso é negativo para o movimento. É um movimento foda. Você deixar de realmente, para ser vegano de verdade. Aqui, a maioria... Eu vou falar a verdade, na totalidade, aqui tem veganos, mas vocês não são veganos de verdade, 100%. O veganismo 100% que eu conheço, se você levar isso na raiz, não tá gravando isso? Claro que tá gravando. Claro que tá gravando tudo, claro, não. Viemos aqui para gravar. Mas beleza, nós vamos chegar lá. Não, eu acho que realmente uma pauta de vocês não é muito complexa, é difícil, cara. Concordamos, né? E por isso que a gente estuda, traz dados, a gente está sempre buscando se atualizar e tal. E, bom, de primeiro ponto aqui, acho que é importante colocar que eu discordo dessa afirmação, né? Que o veganismo não ajuda em nada em relação às mudanças climáticas, já de cara discordo. E eu gostaria aqui da gente fazer um bate-bola, né? A gente trocar uma informação. Vamos falar sobre mudança climática. Claro, não, é isso, exatamente isso que eu quero. Então, exatamente isso que eu quero trazer. Então eu vou te fazer umas perguntas, você faz outras, tal, a gente consegue dialogar em cima do tema. Em primeiro lugar, você como biólogo, cientista, tem um papel importante na sociedade brasileira, isso é inegável, você tem toda a sua história aí de viagens e tal, que eu acho que, pelo menos eu, pessoalmente, ainda não tenho, quero ter. Mas, em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você.